Deus e nosso eterno Pai. Neste momento eu quero te louvar, Pai Santo, pela oportunidade que o Senhor nos dá para adentrarmos aos portais sagrados da tua casa e aqui, meu Deus, exaltar o teu nome na beleza da tua santidade. Querido Senhor, aqui está o teu povo, está a tua igreja, que vieram, meu Deus, para louvar a ti, Senhor. Estamos todos diante de ti. Queira, Deus, operar grandemente pelo teu Espírito Santo em nossas vidas em particular. Tu sabes e conheces as necessidades de cada pessoa, de cada família. Pai eterno, que a tua graça seja abundantemente derramada sobre cada pessoa aqui esta noite. Abra também a porta da palavra, pois queremos, ó Deus, nos alimentar da mesma. A tua palavra é uma força para o nosso coração, é saúde para a nossa alma, é uma luz para clarear o nosso caminho. Pai eterno, queira abençoar as nossas mentes, ó Deus, que possamos entender qual é a tua perfeita vontade. Também, Senhor Deus, o nosso coração, que seja ele aberto e como terra fértil, bem preparada para receber a semente que é a tua palavra. Queira, Senhor Deus, esta noite curar os enfermos, libertar vidas, operar maravilhas enquanto vamos ministrar a tua palavra. Querido Deus, receba a nossa adoração. Toma o primeiro lugar aqui nesta casa, Deus, porque aqui é o teu lugar, esse é o teu povo. Assim te louvamos no nome de Jesus. E todo o povo diga amém. Pois bem, meus amados, hoje mais uma terça-feira e nós queremos aproveitar o tempo esta noite para conversarmos um pouco com relação à palavra de Deus e um dos assuntos mais palpitantes para todos nós, que é, na verdade, o arrebatamento da igreja. E é sobre isso que nós queríamos esta noite ocupar o tempo para, junto com os irmãos, meditarmos, pois a palavra de Deus nos orienta com relação a este episódio tão importante, o qual nós devemos estar apercebidos, pois pode acontecer a hora em que as pessoas nem imaginam, nem pensam, é o momento que o Senhor haverá de voltar para buscar aqueles que são seus. Para isso eu quero esta noite convidar os irmãos para que abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 24, onde deu tema o sermão profético, o princípio das dores, capítulo de número 24 do livro de Mateus, e o verso de número 1 a seguir. A Bíblia diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pois bem, meus amados irmãos, nós já tivemos pelo menos 2 terças-feiras que o pastor José Onofre trouxe aqui a luz, meus irmãos, alguns relatos relacionados a este importante assunto do arrebatamento da igreja. E nós queremos esta noite, pelo menos, pensar um pouco, os irmãos, ainda, porque é um assunto muito palpitante, um assunto muito interessante, e que, por vezes, uma grande maioria já não se ocupa mais em falar, em abordar, em fazer notório aos crentes da igreja, para uma grande razão: acordar-se, porque nós estamos vivenciando exatamente os momentos que antecedem a volta do Senhor Jesus. Arrebatamento ou segunda vinda de Cristo. É bom salientar, os irmãos, que Jesus já veio uma vez, e a primeira vez que ele veio com o objetivo de salvar as pessoas, comprar com seu próprio sangue povos, nações, povos diferentes, línguas, para si próprio, através do seu precioso sangue. E isto ele fez, cumprindo-se exatamente 3,16 de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira vez que ele veio, já falamos domingo aqui, possuído de 2 naturezas: a natureza espiritual e a natureza humana, porque ele não foi gerado por um contato físico de um homem com Maria, mas a Bíblia diz que ele foi gerado por graça do Espírito Santo, e ele foi gerado no ventre daquela virgem. Ela não havia conhecido o homem ainda, mas o Espírito de Deus o cobriu, e ela teve a honra, a alegria, não é? A felicidade, uma honra extremamente grande, de gerar no ventre dela o Filho de Deus. Nasceu, cresceu, desenvolveu, porém, com 30 anos inicia o seu ministério, chamou homens para lhe servir, treinou homens para dar continuidade ao seu reino, e com 33 anos e pouco o mataram. Sepultaram, mas ele ressuscitou, e graças a Deus que está vivo, venceu a morte, escreveu uma história muito linda, trazendo para todos nós uma esperança extraordinária. E na sua ascensão aos céus, antes dele subir aos céus, ele orientou a sua igreja, orientou o seu povo, como deviam se portar. E no dia que ele foi ascenso aos céus, para que ninguém tivesse dúvidas, não é?
para que ninguém viesse a dizer que era uma farsa. Até mesmo quando ressuscitou, a Bíblia nos orienta que pagaram aos guardas para dizer que os discípulos haviam roubado o corpo dele para tentar encobrir essa grande verdade. Porém, logo que ele ressuscitou, as mulheres que vão ao sepulcro para levar especiarias para ungir o seu corpo, ele aparece a elas ainda no jardim. Glória a Deus. E ele aparecendo, Maria o conheceu. Ele disse: Rabone, e tentou abraçá-lo. Ele disse: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vim dizer aos meus discípulos que vão a Galiléia, porque lá eu quero encontrar com eles. Alguns duvidaram. Ele também encontrou-se com aqueles dois viajantes que iam em direção a Emaús. Pôs-se no meio, conversando com eles. Eles não perceberam que era o próprio Cristo que havia ressuscitado, porque o assunto deles era exatamente, não é? A respeito deste varão poderoso, valoroso, certo? Que tinha feito maravilhas e milagres. E diziam eles: e já é o terceiro dia, mataram ele. Ele respondendo disse: mas escute aqui, não era necessário que o Cristo padecesse até chegar próximo à aldeia que eles moravam. Constrangeram que ele chegasse. Ele chegou e prepararam a mesa, e ele abençoou o pão, e tendo abençoado, desapareceu. E quando misteriosamente desapareceu, eles então perceberam que era o próprio Cristo que ali estava. Para não deixar dúvidas que ele era o Cristo, glória a Deus, ele apareceu também aos discípulos, estando ele às portas fechadas. Glória a Deus. Apareceu ele estando no monte, e alguns não acreditavam, alguns duvidaram. Que coisa tremenda é o ser humano. Mas ele deu instruções a eles. E a última vez ele ficou pelo menos 40 dias, não é? E em muitas aparições, na última, aproximadamente 500 irmãos estavam com ele no dia da ascensão. Glória a Deus. Daqui a pouco os seus pés começam a levitar e desgrudar da terra, e ele começa a subir no meio da multidão. Deva ser um dia, foi um dia muito especial, o povo estando com Jesus, e daqui a pouco ele começa a levitar e começa a subir lentamente. Glória ao Senhor. E eles ficaram maravilhados. Ele foi subindo e foi subindo, e eles ficaram olhando para cima, até que uma nuvem o encobriu. E ele foi recebido em cima dos céus. Glória a Deus, levando a Deus o sacrifício que ele tinha praticado aqui. Então se cumpre um dos salmos que diz: levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aleluia, bendito seja o Senhor. Meus amados, e nós observamos que então agora ele entra nos céus, e os discípulos, a igreja está aqui. Certamente muita gente chorando por aquele ato solene, sublime, tão nobre. Glória ao Senhor, que tiveram a oportunidade de vê-lo subir. Daqui um pouco aparecem dois varões vestidos de branco e disseram: varões de Deus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que de entre vós foi recebido em cima do céu, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Glória a Deus. Ele havia dito anteriormente no capítulo 14 de João, em verso 1 a seguir, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, porque ele disse: mas se eu for, porque ele ainda não havia subido, ele estava ainda com os discípulos.
Mas se eu for, ele tinha que consumar toda a obra redentora, a obra do Calvário. Ele disse: se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Traduzindo, quer dizer: aonde eu estou, aonde eu estiver, eu quero vocês juntamente comigo. Aleluia. Então, o assunto com relação ao arrebatamento, segundo a vinda de Cristo, é um dos assuntos mais palpitantes para a igreja. Para a igreja não é o mais palpitante a conquista de bens materiais, não é a conquista de coisas desta vida, ou fazer com que seus membros, a igreja, não é? Sejam os mais ilustres na sociedade, ou seus templos sejam os mais modernos na arquitetura moderna. Não é isso. Ou possuir muita riqueza, ser uma igreja abastada com mármores, riquezas, enfim, não é isso. Ou possuir muito ouro, muita prata, coisas semelhantes. Acima de tudo isso, o coração da igreja, aleluia, está anelando e ardendo em amor, na esperança da volta de Cristo, seu amado noivo, Jesus Cristo. Razão pela qual nós devemos ter no coração esse sentimento, e essa vontade, e esse desejo, e essa esperança, porque nós estamos vendo um desinteresse muito grande por parte de muitos crentes, por parte de muitos membros comuns da igreja, e por uma grande maioria de obreiros que não se preocupam exatamente com o arrebatamento da igreja. Mas aqueles que são fiéis, passam anos, dezenas de anos, envelhecem, e eles têm a esperança viva no coração, porque foi Ele que falou que vai voltar. Não é invenção de nenhum escritor, não é invenção de nenhum teólogo, não é invenção de nenhum mestre por excelência, mas Ele mesmo, e basta nós acreditar, porque foi Ele mesmo que disse: eu vou voltar outra vez para vos levar para mim mesmo. Glória a Deus. Agora, como entender esta grande verdade? Como entender isso? Não é? Tudo que vai acontecer, meus irmãos, e que nós falamos muito, a Bíblia relata muito em relação ao arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus. Glória a Deus. Tudo que vai acontecer, certo? O Senhor Deus, antecipadamente, Ele nos dá relatos importantes de algo que aconteceu nos tempos passados, porque quando se fala em arrebatamento, coisa interessante é isso, que os crentes parecem ser loucos, parecem ser dementes, não é? Diz: olha, nós vamos subir, nós vamos ser arrebatados. Para aqueles que não têm Jesus e não têm essa espiritualidade, é uma dificuldade muito grande para entender, certo? Como que poderá acontecer isso, certo? Como que poderá isto ocorrer, eu ser transformado, não é? E eu subir nesse espaço sideral, desaparecer misteriosamente? Eu quero dizer que isso aqui é para crente espiritual, não é para crente carnal. Isso aqui não é para incrédulo, isso aqui é para crente que tem encontro com Jesus e que já provou esta salvação, que embora não vendo Jesus, mas acredita que Ele está no nosso meio. Bendito seja o Senhor. Tudo que vai acontecer, Deus no passado demonstrou, e nós temos alguns acontecimentos que prefiguram o
o período de acontecer que antecede o arrebatamento. Nós temos pelo menos dois acontecimentos muito importantes que a Bíblia ela mostra. Jesus, ele se preocupou em deixar tudo escrito, os acontecimentos que iriam acontecer, que antecedem a sua volta. Quando ele falou assim: não passará esta geração sem que tudo aconteça, a esperança daquele povo, daquela geração, a sua pregação é que poderia acontecer, a viva esperança deles é que poderia acontecer naquela geração. Isso quer dizer, para ficar vivo na mente de cada cristão. Hoje nós estamos aqui, eu já tive a oportunidade de vivenciar e viver com muitos pastores que envelheceram pregando arrebatamento, e até tive esperança: não vou morrer sem antes eu ser arrebatado. Morreram, mas morreram esperando. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Uns alcançaram 90, outros alcançaram 96. Eu tive outro amigo, o pastor Eliseu Queiroz, de Jundiaí, um dos grandes escritores do Brasil. Ele morreu com 101, 102 anos, mas morreu falando da vinda de Jesus, e não acreditava que morreria sem que Jesus voltasse. Mas ele morreu acreditando que Jesus voltasse nos seus dias, mas morreu. Mas lá na sepultura está o Eliseu Queiroz, meu amigo, glória a Deus. Pastor Anselmo Silvestre morreu com 96 anos, e ele cantava, ele falava. Outras vezes estive em Belo Horizonte e algumas outras cidades do Brasil com ele. Viajamos para a América, viajamos para o Japão, viajamos para a Coreia do Sul, e todas as vezes que eu vi o pastor Anselmo, ele falava que Jesus estava voltando, aleluia, e tinha esperança de recebê-lo vivo. Morreu, mas morreu esperando que Jesus vai voltar, e com certeza quando ele voltar, Anselmo, Eliseu vão ressuscitar. Bendito seja o nome do Senhor. Com isso eu quero dizer aos irmãos que você deva esperar Jesus também na tua geração, fazer viva a tua esperança, e não esquecer que a palavra dele é verdade. Ele disse: olha, passará o céu, passará a terra, porém a minha palavra não há de passar. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, então nós temos pelo menos, eu escrevi aqui dois grandes acontecimentos, embora existam outros. Glória a Deus, eu quero conversar com os irmãos a respeito disso. Acontecimentos que antecedem e antecederam também os dias, primeiro, o grande dilúvio, o tempo de Noé, e também os dias de Ló. Vamos ver o que a Bíblia diz, meus irmãos, com relação aos acontecimentos lá no Velho Testamento, no capítulo de número 6 do livro do Gênesis. Glória ao Senhor. Alguns pensamentos muito interessantes e coisas profundamente espirituais que nós devemos analisar com muito cuidado. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, o seguinte: no capítulo de número 6 de Gênesis, e verso de número 5 a seguir, diz o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Deus, olhando, viu tudo isso, e foi um aborrecimento extraordinário para o coração de Deus, a ponto que ele diz assim no verso 6: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração.
Você imagina o próprio Deus se arrepender de ter feito homem. Tamanha eram as barbaridades que os homens praticavam naquela época. Meus irmãos, e depois nós vamos ver as maldades que os homens faziam e se multiplicavam sobre a terra. Pois bem, então prefigurando a volta de Jesus, porque tem muitos crentes, muita gente mal informada, certo? Muita gente mal informada, alguns chegam até a dizer que a igreja haverá de passar a grande tribulação. E a Bíblia aqui já prefiguradamente, nós observamos aqui o seguinte, no capítulo 5 do livro do Gênesis e verso de número 21, a seguir diz o seguinte, fala a respeito de um homem que no meio daquela confusão toda que existia na terra antes do dilúvio, existe um homem por nome Enoque. Capítulo 5 verso 21 diz assim: ele viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. Verso 22: e andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Que coisa linda o verso de número 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O que quer dizer isso? Pois bem, este homem foi um dos grandes pregadores a respeito de Deus, no tempo que o povo praticava toda sorte de iniquidade, pecados e coisas terríveis. Este homem, ele foi um grande pregador. A história de Enoque é uma história linda, certo? E este homem denunciava claramente as barbaridades que os homens e mulheres da época praticavam, certo? Meus irmãos, era um homem de uma integridade moral e espiritual muito grande, no meio daquele mundo, daquela geração perversa, certo? E nos informam os escritores, sem dúvida alguma, Enoque distinguiu-se em piedade, certo? E a Bíblia diz a respeito dele: ele andou com Deus, vivia pela fé em Deus, confiava na sua palavra e promessas, procurava de tal maneira viver uma vida santa e andava nos caminhos de Deus, mantendo-se firme contra a impiedade da sua geração. Enoque era um pregador da justiça que denunciava o pecado e o modo ímpio de vida da sua geração. Referindo-se a Enoque, Judas também falou isso, não é? Nos diz que ele clamava contra a impiedade e a imoralidade, advertia as pessoas de que Deus ia fazer um julgamento sobre os homens e as mulheres pelos seus atos ímpios. Isso aqui revela que é possível um homem, ao meio de toda esta barbaridade que acontece no mundo, permanecer santo, firme, sem se contaminar, sem praticar os mesmos pecados que o mundo hoje pratica. Agora, isso aqui, meu irmão, nos fala muito alto. Este Enoque, diz a Bíblia, que ele andou com Deus.
no verso 22 diz: e andou Enoque com Deus. No verso 24 diz: e andou Enoque com Deus. Quantos estão andando com Deus aqui? Quantos andam com Deus? Aleluia. E Enoque andou com Deus. E antes que viesse o dilúvio, ele pregou para aquele povo terrível, pessoas que praticavam as maiores barbaridades da época. Ele se ocupou a denunciar frontalmente as barbaridades que praticavam. E diz aqui então a Bíblia que andou Enoque com Deus, aleluia, 300 anos. Ele viveu 365 anos, mas 300 anos ele andou com Deus. Você já pensou? Um homem andar com Deus 300 anos, isso fala de intimidade. Alguém aqui tem intimidade com Deus? Alguém tem intimidade com Deus? Se você não tem, passe a ter, certo? Porque quem anda com Deus na intimidade, um dia Deus vai tomá-lo para si. Glória a Deus. E Enoque, no meio desta confusão da prática de toda sorte de erros e pecados, ele permaneceu santo, pregando, ensinando, era detestado por todo o povo, certo? Desprezado pelo povo, mas ele tinha certeza do que estava fazendo. Glória a Deus. Aí sabe o que aconteceu? Andando com Deus 300 anos, e a Bíblia diz então no final desse versículo 24: e não se viu mais. Diga comigo: e não se viu mais. Mais uma vez: e não se viu mais. Você sabe qual é a razão que não se viu mais Enoque? Porquanto Deus para si o tomou. Glória a Deus. Você também tem essa esperança que um dia ninguém vai te ver mais aqui na terra? Você tem essa esperança também? Se você quiser ter essa esperança, você tem que ter essa intimidade com Deus, certo? E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Bendito seja o Senhor. Então muita gente diz que a igreja passará da grande tribulação. Mentira. Aqui tem um retrato muito importante de um homem que andou com Deus, e antes que Deus destruísse todo aquele povo, aqui tem um retrato de um homem que andou com Deus, e Deus tomou ele para si. Ninguém mais viu Enoque. Aleluia. Deus disse: Enoque, vem para cá, te esconda comigo aqui. E ele não provou a morte. Isto merece glória a Deus. Isso tudo aconteceu antes do grande dilúvio. Pois bem, meus irmãos, as coisas que aconteceram naquela época eram coisas absurdas, certo? Coisas absurdas que aconteceram. Quais foram os acontecimentos que aconteceram antes do dilúvio? Primeiro, concupiscência moral. Segundo, a violência. A imoralidade antes do dilúvio foi tão grande, mas tão grande, ao ponto que o próprio Deus diz: olha, eu tenho arrependimento de ter feito o homem. Mas no meio de toda aquela confusão do arrependimento de Deus, certo? De ter feito o homem, no meio de todo aquele avalanche de gente, coisas, a corrupção, ele viu um homem justo, por nome Noé, e sua família. Glória ao Senhor. Isso quer dizer que é possível, ainda que tudo se corrompa, mas se você quiser, você continua santo, você continua imune, você continua separado, porque santidade quer dizer separação do mundo.
separar-se das coisas do mundo, da prática das coisas do mundo. E Deus viu aqui um homem justo, e com esse Deus falou. Aleluia. Por nome Noé e sua família. E esse aqui é um retrato à família, é o retrato da igreja dos tempos presentes. Glória a Deus. A família, aqui está a família de Deus. Quantos pertencem à família de Deus aqui? Vocês não estão vendo que não é muita gente que comparece a essas reuniões? Você não observa de que não é todo mundo que participa? Você não observa que é pouca gente que se interessa pelo reino? Você não observa que são poucas as pessoas que se atêm em fazer as coisas de Deus? Você não observa que é pouca gente que coloca o coração nas causas do Senhor? Você não observa que a multidão é grande, mas que é pouca gente que se interessa de coração e que ama a casa do Senhor, e que ama ao Senhor, que ama as suas coisas? Você não observa isso? Meus irmãos, tem muita gente me escutando agora. Naquele tempo também era assim, porque as atrações do mundo, elas eram muito favoráveis à carne, ao ego. E aqui eu vi que a mente do povo só pensava e maquinava mal. Jesus, guarda a nossa mente aqui esta noite, alimente a nossa mente para pensar nas coisas de cima e não nas que são da terra. Bendito seja o Senhor. E Deus achou graça nesse homem chamado Noé. E diz a Bíblia no verso 5 que li: e viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Escute aqui, é diferente dos dias de hoje? É diferente das famílias de hoje? Ou não? Não, Senhor. Os mesmos acontecimentos que aconteceram antediluviano são os mesmos que acontecem nos dias de hoje. As maldades, as mentes das pessoas naquela época só maquinavam o mal. Mas existia uma família separada, a família de Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras. Glória a Deus. Era pouca gente que temia o Senhor. Pelo menos Noé, sua esposa, seus 2 filhos e suas 2 noras. Uma família de 6 pessoas. Glória a Deus. Aí aparece Jesus aqui no Novo Testamento dizendo: porfiai em entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, e muitos são os que encontram-se nele. Porfiai em entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho, e são poucos os que encontram por ele. Eu te conto uma coisa: se nós falássemos aqui, que viesse aqui hoje uns roqueiros evangélicos, que a gente lá para a rua, certo? Se nós convidássemos aqui alguns roqueiros que se apresentam mal arrumados, certo? Que a gente lá para a rua, porque o caminho é largo, o povo gosta disso. Mas quando se fala de um evangelho firme, quando se fala de uma palavra de doutrina, isto aí é do tempo passado. Eu quero lhe dizer que o nosso Deus é do passado, mas o nosso Deus é um Deus da atualidade.
Dá para exaltar o nome de Jesus aqui esta noite? Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, que coisa terrível! Nos dias de Noé, o pecado abertamente se manifestava no ser humano de duas principais maneiras: a inconcupiscência carnal e a violência. A degeneração humana não mudou, o mal continua irrompendo desenfreadamente através da depravação e da vida, da violência hoje em dia. A imoralidade, a incredulidade, a pornografia, a violência domina a sociedade inteira. Certo? Naquele tempo, aí Deus viu tudo isso. Primeiro, violência, a imoralidade, a inversão de valores, ao ponto que Deus ficou com nojo. Aí Deus chega para aquela família, para o chefe daquela família. Era o único que Deus podia falar, era com ele. Você acha que acabaram-se os homens que Deus ainda fala através dele? Não. Não é muita gente não, meu irmão. É pouca gente. Porque tem gente que está na igreja, tem cara de crente, fala como crente, canta como crente, come o pão da Santa Ceia, bebe o vinho da Santa Ceia, assenta-se no meio do povo e até nos ministérios, certo? Tem terno de crente, gravata de crente, Bíblia de crente, mas o coração não é de crente. Agora Deus conhece o coração de todos, e Ele sabe quem são seus. Dá para exaltar a Jesus nesta noite? Esta é a grande verdade, meus irmãos. E nesse tempo, aí Deus chega para Noé e diz o seguinte: Noé, eu estou irritado. A violência dos homens chegou até mim. Tem um arrependimento de feito do homem. Mas eu quero te passar algumas informações. Eu vou destruir todo ser vivente. Eu vou acabar com tudo. A ira de Deus se acendeu. Você não pensa que a ira de Deus também já não está se acendendo? São os últimos momentos que Deus não suporta mais a anarquia, a sujeira, a miséria, a falta de temor, a falta de responsabilidade que existe nos seres humanos. Ele chegou e disse: Noé, eu vou te dar uma planta aqui para você. Faça para ti uma arca de madeira de cipreste como oferta, e tu betumarás ela, calafetarás ela por dentro com betume, e por fora você vai fazer 3 compartimentos. 3 compartimentos, certo? Você vai fazer 3 compartimentos da arca. Deu a metragem para ele fazer. Na parte inferior você vai colocar os animais. É muito profundo isso. No segundo andar você vai colocar todas as provisões para ti e para todos os animais. E o terceiro lugar é onde você vai ficar. 3 compartimentos. Se você quiser montar um estudo interessante, no primeiro, os animais. Segundo, alimentação. No terceiro você vai ficar 3. Isso aqui fala
também na nossa vida. O homem é eterno. Pastor, o homem é eterno? É. Porque esse corpo aqui simboliza aquela parte de baixo, onde ficam os animais, a nossa carne, nosso corpo. Mas existe um segundo lugar, é a nossa alma, certo? O homem é uma trindade: corpo, alma e espírito. Glória a Deus. E você tem que combater contra esta carne, porque aonde tem animal, meu irmão, há mau cheiro. Você imagina que na arca tinha mau cheiro, os animais que tinha lá. De vez em quando a nossa carne, ela quer produzir coisas para contaminar o nosso espírito. É por isso que nós temos que ser espirituais e o nosso corpo não ter o domínio sobre a nossa vida espiritual. Gostaria de falar muito sobre isso. A palavra hebraica, aqui traduzida como arca, significa um objeto apropriado para flutuar, certo? Onde as mesmas palavras referem-se ao cesto também, onde foi colocado Moisés para flutuar com aquele nenenzinho dele, e foi colocado às margens do rio. Glória a Deus. E é semelhante a uma barcaça grande, de tamanho colossal. Os inteligentes que analisaram, não é? Diz que a capacidade de carga corresponde, certo, a mais de 300 vagões ferroviários. Arca, a mais de 300 vagões ferroviários que podia comportar a arca. Segundo os estudiosos também dizem que na arca podia, e calcula-se que podia comportar cerca de 7.000 tipos de animais dentro da arca. 7.000 tipos de animais. Glória a Deus. Deus mandou ele fazer a arca. E também a arca é um tipo de Jesus. Glória a Deus. Não é? Antes que Deus mandasse a chuva sobre a terra, antes de vir a destruição, Deus disse: chama os animais. E lá vinham os animais, casal em casal, e entravam na arca. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Que coisa linda, não é? Você está vendo assim pela tua fé, o velho Noé e a sua família do lado, e aqueles animais entrando de par em par pela porta da arca. Glória a Deus. Será que aquele povo não podia crer que os animais irracionais, vindo serenamente, obedecendo e entrando de par em par na arca, os acontecimentos não lhes chamavam a atenção? E a mesma coisa que acontece hoje. Igrejas, o povo, eles sabem que Jesus está aqui, eles sabem que ele vai voltar, porém nada lhes chama mais a atenção. Mas existe um povo no meio desse povão todo chamado igreja. Você não pensa que todo mundo é igreja? Não estou fazendo ali catalogando nome, endereço, telefone, rua, número de casa, CPF, identidade, certo? Coisa, fazer cartão, mas nem todos que têm cartão e que têm o seu CPF ali, quer dizer que vão ser arrebatados. No meio desta multidão de gente está a igreja, a família de Deus, que não se contamina, que tem o coração, a vontade e o desejo e a esperança que um dia vai subir com Jesus. Bendito seja o Senhor. Meus amados,
entraram e por final Noé entra na arca. E quando entrou na arca, Deus veio e fechou a porta por fora. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Eu disse, porque daqui a 7 dias eu mandarei chuva sobre a terra. Isso tem um significado muito importante. O número 7 é o número de Deus. Isso fala também das dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcado, lei, graça e milênio. Glória ao Senhor. Esse número 7 é o número de Deus. E lá naquele tempo também Enoque profetizou a respeito do arrebatamento da igreja. O nosso Deus, ele puxa lá naquele tempo para hoje e puxa a eternidade para hoje, porque esse é o nosso Deus. Quantos pode exaltar o seu nome? 7 dias começa a chuva, toda a terra foi inundada e todos morreram, com exceção de Noé e a sua família. É mais uma prova de que o Senhor vai tirar a igreja daqui antes que a taça da ira de Deus caia sobre a terra, assim como Deus escondeu Noé e a sua família dentro da arca para não perecer com os ímpios. Antes que Deus derrame a taça da sua ira sobre a terra, Ele vai recolher a sua igreja e vai esconder no céu com Cristo. Dá para exaltar o nome do Senhor. Temos outro retrato interessante que prefigura a volta do Senhor. Está no livro de Lucas, capítulo 17. Vamos ver o que diz. Verso de número 28 a seguir. Diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Primeiro, comiam. Segundo, bebiam. Terceiro, casavam. Quarto, davam-se em casamento. Se você for discutir isso aqui, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o consumiu a todos. Jesus continua dizendo: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Olha o que acontecia lá, mesmas coisas: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Agora, as mesmas coisas que aconteceu antes do dilúvio e aconteciam nos tempos de Ló, uma corrupção total. O gênero humano havia se corrompido totalmente. Aí um dia Deus tinha um amigo chamado Abraão. Que coisa linda é Deus. E Deus disse assim: porventura eu ocultaria alguma coisa de meu servo Abraão? Isso quer dizer, meu irmão, que Deus não é injusto, que
Deus dá oportunidades, que Deus dá tempo para as pessoas se arrependerem. Aleluia, bendito seja o Senhor. Deus falou a Abraão, dizendo o que iria fazer em Sodoma e Gomorra. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão vai destruir tudo lá, porque a pecaminosidade que está lá em Sodoma e Gomorra é insuportável. E Abraão começa a interceder. Se tiver 50, você vai destruir o justo com o injusto? Não, se tiver 50, não. Ele chegou até 10, mas nem 10 tinha. Abraão intercedendo. Quantos intercessores temos aqui? Quantos intercessores temos aqui? Por aqueles que não querem nada, estão mais preocupados com comer, beber, comprar, vestir, enriquecer na vida, mas na vida espiritual, pobre, 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 pobre. Mas eu te convido para se enriquecer das coisas de Deus aqui esta noite, ser rico de fé, ser rico de esperança, ser rico de santificação, ser rico de união, ser rico de paz e comunhão uns com os outros. Quantos podem dar glória a Jesus? Aleluia. O Senhor ainda dá uma providência. Mandou 2 varões lá em Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, chegou lá aqueles 2 varões e foram direto na casa de Ló. Entra. Não, nós vamos dormir na rua mesmo. É muito profundo isso. Mas eles constrangiu até que entraram. E os varões daquela cidade viram aqueles 2 varões entrar. Correram a multidão de gente para a casa de Ló e disseram: tira para fora esses estrangeiros, para nós conhecê-los. As glórias da palavra é conhecê-los. Tira esses varões para fora, que nós queremos conhecê-los. Entenda. E Ló disse: por favor, não façam isso. Eu tenho aqui dentro da minha casa 2 moças que nunca se deitaram com homem algum. Vocês peguem elas, façam o que vocês quiserem, mas não toquem nesses varões. Eu vou te explicar por quê. E diz que eles se irritaram tanto, a violência era tanta, que eles arremessaram-se contra Ló, mas os varões que estavam lá dentro feriram eles de cegueira e não puderam entrar e arrombar a casa de Ló e nem tocar na sua família. Eu quero te dizer uma coisa, que a ira do mundo, os pecadores, os inimigos que estão aí fora, eles têm vontade de entrar na tua e na minha casa. Mas assim como eles não conseguiram entrar na casa de Ló, para a prática dos pecados deles, porque os anjos de Deus estavam lá dentro, na tua casa ninguém vai entrar, porque dentro da tua casa está o Espírito de Deus. Dá para exaltar o nome do Senhor? Eu estou com pena de algumas pessoas aqui, meu irmão. Acho que até já entrou na casa de alguém. Embora que a ira deles se acenderam, as vontades carnais se acenderam, mas não conseguiram tocar na vida de Ló, na vida da esposa de Ló, na vida das filhas de Ló, porque aquela família tinha a proteção dos anjos de Deus lá dentro. Quantos querem a proteção de Deus na sua vida? Aleluia, por uma razão. Ló era temente ao Senhor. Meus amados, que coisa terrível
Veja bem, e a Bíblia diz que assim como foi naqueles dias, também será a volta de Jesus. O que tinha lá? Eu vou ler para vocês aqui. Por se multiplicar a iniquidade, um aumento incrível de imoralidade. Escute bem: desrespeito, rebeldia contra Deus, imoralidade. Desrespeito e rebeldia contra Deus e abandono dos princípios morais. Certo? Eu digo para você, irmão, se a gente for meio mole, daqui a pouquinho tem gente de calção pregando aqui. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: se nós formos um pouco frouxos, daqui a pouco as pessoas vão estar cantando aqui sem camisa. Vou dizer uma coisa para os irmãos: se nós formos um pouco frouxos, daqui a pouquinho as pessoas vão fazer tanta anarquia, de entristecer, e nós observamos que tudo isso acontecia lá. Caracterizarão também os últimos dias, os princípios morais que estão abalados, a perversão sexual. Quantos homens temos aqui? Eu vi hoje uma cidadã falando na televisão. Eu peguei um menino para criar. Quando ele ficar maior, ele vai ter a opção dele. Espero que ele se case, ele arrume uma namorada ou um namorado, ao ponto que nós chegamos. Os senhores estão esperando o quê, irmãos? Estão esperando o quê? O mundo melhorar? O mundo está preparado para receber o duro juízo de Deus, mas aqueles que permanecerem firmes, aleluia, serão arrebatados antes da ira de Deus cair sobre esta terra. Veja bem o que tinha lá: a perversão sexual, homem com homem, mulher com mulher, a fornicação. Isso fala das pessoas solteiras. Os solteiros, não importa se é crente, se não é crente, não importa se é mundano, se é mundana, o que eu quero é me relacionar. Fornicação. É tão natural hoje o namorado ir dormir na casa da namorada e no mesmo quarto. Vocês querem ouvir isso? Posso falar? E os pais não estão nem aí. Uma irresponsabilidade terrível. A moça vai para casa do namorado, dorme lá, os outros pais também. E aí? Perversão. Fornicação. Adultério. A pornografia. Dá para ouvir ou vocês não querem ouvir?
As drogas. Droga não é só maconha, droga não é só crack. Droga é bebidas lícitas. O sangue de Jesus tem poder. Estamos na última hora da igreja da terra. Músicas ímpias. Vocês não estão vendo essas coisas? Estão empurrando até a porta da igreja. O povo já nem fala mais hino. Vou tocar uma música. A perversão dos hinos. Declarações de amor através dos hinos. Pastor, o senhor está ali? Não, estou falando da Bíblia aqui, ó. Músicas ímpias, as diversões sensuais. Você não tão claro isso aí? Está tudo aí. As atrações carnais. Não estou dizendo que existe isso aqui. Roupas escandalosas, transparentes, homens também com roupas indecentes, olhares que consomem. Quantos podem clamar por Jesus aqui esta noite? Amado, vem mais sua. Multiplica-se cada dia mais. Será como foi nos dias de Noé? A imaginação através dos pensamentos do coração. A mente domina, irmão. Vigia. A cabeça do povo está, meu irmão, a mil. Você que está me ouvindo na tua casa, amigo, irmão, acorda. Cristo está voltando. Deus não suporta mais a podridão deste mundo, mas ainda há uma porta aberta. Antes que ele volte, aceite a Jesus, volte para Jesus e se converta ao Senhor. Será como os dias de Ló? Que existia lá homossexualismo, segundo, lesbicismo e todos os tipos de perversão sexual saturavam a sociedade. Se você ler 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 3:8, Jesus acrescenta que isto fará minguar o verdadeiro amor. Esfriar. E Jesus, ele trouxe uma recomendação. Eu 10 minutos já vou encerrar. E ele advertiu muito, meus filhos, dizendo o seguinte, no verso 4 do capítulo 24 de Mateus, Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Os sinais
do tempo do fim. Vamos ver aqui quais são os sinais, desde o dia que ele falou até o arrebatamento, o que viria a acontecer. São pelo menos 7 sinais que antecedem a volta de Jesus. Primeiro, nos últimos dias se intensificarão à medida em que o fim se aproxima, vai se intensificar cada vez mais esses acontecimentos. Primeiro, falsos profetas. Digo comigo, falsos profetas. Hoje tem movimentos do jeito que a pessoa quiser. Tem pregação do jeito que as pessoas quiserem. Tem mensagens para o jeito que as pessoas quiserem. Certo? Tem igrejas satanistas. Tem igreja para todos os tipos e gostos que as pessoas quiserem. Primeiro, falsos profetas e os liberais religiosos dentro da igreja visível aumentarão e enganarão a muitos. Está no verso de número 4. Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Falsos profetas. Alguém já tem visto por aí algum falso profeta? Tem visto ou não? E à vontade, se quiser. Tenha vontade. Segundo sinal, muitas guerras, fome, terremotos. Isto já aí é tão claro. Serão o princípio das dores. Terceiro, à medida que o fim se aproxima, o povo de Deus será severamente perseguido e muitos abandonarão a sua lealdade a Cristo. Tem muita gente que abandona a sua lealdade a Cristo por causa de muitas perseguições. Quarto, o desrespeito pelos mandamentos de Deus. Qual é o maior mandamento? Quem sabe dizer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos perguntar para nós: você está amando? Se você está amando, estou me esforçando. Você consegue amar até os seus próprios inimigos? Já não esfriou esse amor? O desrespeito pelos mandamentos de Deus, a violência e o crime aumentarão rapidamente. Meu irmão, ninguém mais se controla. Você liga a televisão, irmão, é facada, é tiro, é pai matando filho, filho matando pai, certo? Filha matando mãe, mãe matando a filha, marido matando a mulher. Tem a lei Maria da Penha. Quem está resolvendo isso? Homem matando mulher, mulher matando marido. As cadeias públicas não comportam mais uma avalanche de gente. O que está acontecendo? Será que
que não temos que nos acordar? Meus irmãos, violência e o crime aumentarão rapidamente, e o amor natural e o efeito na família diminuirão. Conversamos entre nossos filhos, temos ainda um diálogo com a nossa esposa, tiramos um tempo para conversar a respeito de Deus com a nossa família. Sexta-feira eu estive lá em Apucarana e ouvi o meu querido companheiro pastor José Wellington. Disse: ainda temos o costume de reunir a nossa família e dobrar o joelho e falar com Deus. Falar para nós. Eu quero convidá-los, os senhores e as senhoras, reúna a tua família, converse com eles, conte de Jesus para eles, e diga que Jesus está voltando, os sinais estão estampados aí, mas nós não estamos nem aí, meu irmão. A nossa preocupação às vezes é ganhar dinheiro, é aumentar as coisas, é conseguir as coisas. Isto é bom e é preciso, mas nós temos que nos preocupar que a qualquer momento Jesus está voltando e vai dar surpresa a muita gente. Quinto, apesar dessa intensa e crescente aflição, o Evangelho será pregado no mundo inteiro. Você está vendo o que está acontecendo? Os chineses estão recebendo o Evangelho. A China socialista já tem 10% de crentes na China, e espera até 2020, talvez um pouco mais, chegar a 30% de convertidos ao Senhor na China. Aleluia! Dá para dar glória a Deus? O Evangelho está correndo, porque diz a Bíblia que esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Agora aqui, nós aqui, tem uma televisão ali, você já tem uma máquina aqui, tem outra ali, que amanhã já vai estar na internet. O mundo inteiro poderá acessar o culto de hoje. Quando existia isso? Você está entendendo? A rapidez da pregação do Evangelho. Eu quero vos dizer que o Espírito Santo tem pressa que haja um despertamento de todos nós. Isso merece um glória a Jesus. Sexto, os salvos permanecerão firmes na fé, através de todas as angústias que vivem. Aleluia! E dos tempos trabalhosos do fim, mas os crentes salvos permanecem firmes, aguardando. Aconteça o que acontecer, irmão, não abra mão de Jesus. Não vai demorar muito, o sofrimento vai acabar. E em sétimo, os fiéis, à medida que vivem o aumento desses sinais, saberão que o dia da volta do Senhor para buscá-los se aproxima.